Como é que desenvolveu? Então, isso aí é o seguinte. Primeira coisa, quando você tem base de família, essa base é que vai te ajudar em tudo. As pessoas que se perdem na vida, que vão para qualquer coisa, até para uma espiritualidade ruim, elas têm uma base ruim de família. Porque até o Shaivismo, nas escrituras, ele fala isso, né? Que você... Eu acho que isso é até outro tópico, né? Quando você sai, como é que uma pessoa encontra um caminho? Como é que uma pessoa... Não existe uma coisa que fala, está determinado. Não, não está determinado. A coisa se determina pelas suas ações e decisões. Funciona assim o universo. Não é dizer que o caminho já está traçado, que tá... isso aí você está anulando o karma. Karma não é determinado. O karma dizem que, segundo as escrituras, né, e a experiência da vida, ele é controlável uma parte dele, não é tudo. O que é controlável com o karma? As ações. Eu vou comer, eu como muito, eu como pouco, eu como médio. Qual é a decisão que eu tenho? Ou eu não tenho decisão nenhuma e como a esmo. É aí que se define as coisas, é por aí. Quem come moderado vai ter uma vida moderada, uma vida mais equilibrada. O peso dele, a saúde da pessoa, a saúde mental dela, tudo vai estar porque ela está determinando. Só que a gente fala isso, quando eu falo isso, tem gente que fala, eu vou fazer isso agora, da noite para o dia. Você não vai conseguir. Sua mente não vai mudar daqui para amanhã. Ela demora para mudar. E por isso tem processos sérios, por isso que tem tradições. Por que elas existem? Isso não é só no hinduísmo, isso é no Islã, isso é no judaísmo, isso é no taoísmo da China, sério. Isso é no lamaísmo do Tibete, sério. Porque quando a gente fala isso, fala, não, eu sigo lá o lamaísmo. Mas você segue o quê? Aí o cara não tem propriedade. Aí, de novo, aí você está onde? Você só está seguindo uma coisa com nome de lamaísmo ou está seguindo uma coisa com propriedade? Está seguindo uma coisa com nome de hinduísmo ou está seguindo algo com propriedade? Tem uma diferença. Está seguindo uma linha tântrica, uma ideia de tantra, ou está seguindo uma coisa com propriedade de tantra? Tem uma diferença para mim. E eu só estou dizendo isso porque é exatamente isso que eu vivo, a propriedade da tradição. Quando você tem essa propriedade, você vai comer com equilíbrio, vai viver com equilíbrio, vai absorver assuntos com propriedade. Quando a gente faz isso, quer dizer que está vivendo uma realidade. Eu já não estou vivendo a esmo. Eu não estou vivendo uma experiência aleatória. Mas isso só acontece, voltando à pergunta, porque eu tive primeiro uma base de família. Eu não saí da minha casa e fui beber, usar droga, porque eu estou fora da família e me perder. Primeiro eu fui trabalhar, pensar em estudar, e dali eu fui tomando passos para melhorar, e a vida foi me levando. E quando você faz algo com propriedade, busca coisas melhores, você vai encontrar o quê? Idoneidade onde tem propriedade. Não existe uma pessoa pilantra, mentirosa, onde tem propriedade. Não existe. Uma coisa está associada à outra. Tá certo? Isso é o estudo da humanidade. Hoje eu posso falar isso com tranquilidade. Depois que a gente passa pela vida, estuda, passa as fases, domina conhecimento, qual que é o domínio? A gente fala que tem as margens, né? Quem está de um lado, quem está do outro. Quem tem conhecimento, geralmente, conhecimento não é só um ego. Hoje a gente tem uma ideia de que as pessoas querem estudar, ser arrogantes, antipáticas, com uma personalidade mal desenvolvida e achar que vai ter conhecimento para ela usar segundo o bem, como é que chama? A livre vontade dela, da forma que ela quer, né? Geralmente, eu falo que conhecimento é acompanhado de atributos, né? Atributo não é uma coisa adquirida pela inteligência, é adquirida pelas qualidades que a pessoa molda a ter-se na vida. Ela vai ter bons amigos, ela vai conviver em bom ambiente, ler boa literatura, comer uma comida saudável. Tem gente que come uma comida saudável, mas tem ódio. Come uma comida saudável, mas não se desenvolve espiritualmente. Então, uma coisa não ajuda a outra. Só ser vegetariano não ajuda em nada, só ser vegano não ajuda em nada. A Índia prova isso por A mais B, porque tem uma história longa, medido o que dá erro, o que dá certo e o que não dá. É medido isso e escrito. E muita gente experimenta como eu. Sou filho de uma mãe analfabeta. Hoje eu sou um erudito na área do hinduísmo, porque leio sânscrito, literaturas diferentes. Eu vivo isso. Então, por quê? Porque eu segui um caminho idôneo. E eu não estou atrás de provar nada para ninguém, eu estou atrás de viver o melhor disso e mostrar o melhor disso quando eu estou convivendo com alguém. Esse é que eu quero. Eu não quero convencer alguém a acreditar no hinduísmo, não é isso. E o que as pessoas fazem? Elas vendem quantidade de informações que não levam à propriedade das pessoas. Então, essas pessoas que vão ouvindo qualquer coisa, é como elas se intoxicar com comidas diferentes, né? Se intoxica com informação ruim. Quando alguém está falando algo com propriedade, incomoda elas não conseguem, porque aquilo não é digerível para elas, certo?
Quando você coloca uma informação muito boa ou uma propriedade de assunto, isso não é, eu gosto de coisa adaptada. Então, todo tipo de conhecimento, ele não é adaptável. Quando tem propriedade, ele não é adaptável. Ele pode ser flexível na forma de explicar, mas ele não é adaptável. Porque senão, o conhecimento deixa de ser conhecimento e vira ignorância. Porque tem que o ignorante se envolver com o conhecimento, e não funciona dessa forma. Ele tem que sair da ignorância para chegar no conhecimento. É um processo. Quem não sai, o conhecimento não vai chegar, porque não é adaptável. Até onde eu sei, não é adaptável. É por isso que sânscrito não chega para todo mundo, é por isso que o hebraico não chega para todo mundo, é por isso que o árabe não chega para todo mundo. Ele pode ter a parte de divulgação de massa, mas a parte de envolvimento, com dizer assim, eu vou entrar num templo e vou ouvir, numa mesquita, eu vou ouvir o árabe, é lindo, qualquer ignorante ouve, mas ele nunca vai estar lá na frente cantando e recitando, porque ele não vai ter conhecimento para isso. Entendeu? Ele nunca vai ler um livro de propriedade daquela região, porque ele não vai ter conhecimento para isso. Mesma coisa é o sânscrito. E tem gente que nem chega a se envolver com o hinduísmo, nem chega a ouvir verdade, porque está ouvindo outra pessoa que nunca passou por um processo espiritual. E como a Índia tem esse processo, exatamente para não acabar a cultura, porque no Brasil a gente vê claramente que as pessoas não passam por processo. Por quê? Qual é o julgamento geral? Porque eu já falei, aqui eu tenho catalogações de que no Brasil está desde 1938, vou arredondar para 1940, que as pessoas falam de hinduísmo, e até hoje não tem ensinamentos com propriedade. Até hoje as pessoas ensinam sem propriedade, porque elas não se interessaram. Elas se interessaram pelo modismo. Nós temos cultura védica, que é a ortodoxia, temos o Vedanta, que adequa para as pessoas aprenderem mais, e aí você chega mais perto da Índia, você não lê sânscrito, mas você lê uma literatura. Você tem gente te ensinando. Aí você tem um Neo-Vedanta, que já não ensina nada disso aqui, e inventa uma nova história que diz que é adaptado. Pronto, adaptou a cultura védica, acabou a cultura védica, porque ela nasceu de forma atemporal para que uma pessoa se desenvolva. Se ela deixa isso aqui, começa a criar uma ideia que é adaptada, acabou a cultura, ela assassinou a cultura. E é isso que tem no Brasil, neo-ideias. Neo-tantra, neo-hinduísmo, que chamam de tantra. Por que neo? Porque não tem sânscrito, não tem literatura, não tem shastra, não tem processo espiritual, não tem guru, não tem nada que tem na Índia. Só tem a ideia dela. Então ela acabou com a cultura. Ela deu um nome para aquilo que ela está fazendo. Ela podia chamar de qualquer coisa. Então ela dá nome de Tantra para virar um marketing mais bonito, fica uma coisa melhor. Aí parece que o Tantra está associado a sexo, ela tem que colocar sensualidade, e o desenvolvimento, e o estado de consciência, e os sentidos humanos que têm que ser desenvolvidos. Um fim de semana não vai dar certo, porque você tem uma vida se experimentando, e você tem outra coisa mais séria, que não é só o corpo, é o karma. E as pessoas nem colocam isso na balança. O karma é o mais sério para a nossa existência. Se eu como mais, é um karma que está me afetando. Se eu não tenho uma percepção, é o karma que está me afetando. Se eu não tenho felicidade, o karma está me afetando. E se eu tenho felicidade, também o karma está me proporcionando. E aí eu tenho que ver se eu tenho felicidade parcial ou permanente. Geralmente as pessoas aqui têm felicidade parcial, porque elas estão buscando uma coisa a cada momento, então elas não são felizes. Quem está feliz não está atrás de muita coisa. Não está atrás de uma coisa toda hora, toda semana. Ela está atrás ela está envolvida em algo que ela, com o decorrer do tempo, ela ganha desenvolvimento. E tem coisas que não dá desenvolvimento. Eu posso dizer isso porque eu já estou 20 e poucos anos ensinando, né? O Shaivismo, desde 2005 eu já tinha publicado livros. Nós já estamos em 2024, então já estamos para 20 anos só de publicações. Não vi as pessoas se desenvolvendo. Eu não vi as pessoas, porque para se desenvolver você tem que se comprometer, você tem que passar uma parte da sua vida envolvido com algo para você dali dominar aquilo. Você não vai estudar inglês ficando em casa só vendo resenha de inglês. Você tem que se envolver. É assim que aprende uma nova língua. E a espiritualidade? Mesma coisa. É assim com o direito, é assim com a física, é assim com qualquer coisa que tenha propriedade. Direito tem propriedade, a pessoa tem que estudar. Filosofia tem propriedade, a pessoa tem que estudar. Psicologia tem propriedade, a pessoa tem que estudar. E existe a espiritualidade com propriedade, para aplicar para a vida, para criar melhor os filhos, para se relacionar melhor com o outro. Você não vai se relacionar melhor com o outro, principalmente na visão tântrica, se uma pessoa só transa no fim de semana ou vai falar de sexo no fim de semana ou de sensualidade no fim de semana. Você não vai viver bem com os outros. Não funciona dessa forma. E se você assimilar que funciona, você está entrando na banalidade.
Você pode ser empresário, você pode ser formado, você não entendeu. Entendeu? Se um fim de semana você dizer que foi uma grande experiência e que a tua vida mudou no fim de semana, você entrou na banalidade, você não entendeu. E a maioria das pessoas não entenderam. Por isso que o mundo tem deteriorado. E os livros antigos que todo mundo escreveu, com propriedade de assuntos e de riqueza cultural para as pessoas, ninguém está lendo porque ninguém tem capacidade mais de ler. Então deteriorou. Eu posso dizer isso com maior tranquilidade. Elas deterioraram, porque elas ficam falando em conhecimento, mas elas não lêem o conhecimento de 1000 anos atrás. A pessoa de 1000 anos atrás era mais sábia do que a pessoa de hoje, porque ela não consegue ler de quem viveu há 1000 anos atrás sem a condição de hoje. Ela tem todas as condições, mas não tem o desenvolvimento interno. E aí, por que não é perceptível isso? É exatamente por faltar cognição, por faltar um senso interno, que não tem nada a ver com o celular, não tem nada a ver com a internet, não tem nada a ver com... Tudo isso ajuda. Se a pessoa tiver mais uma coisa interna desenvolvida, tudo isso é um recurso impressionante que nunca teve em outras eras. Mas a pessoa de hoje tem tudo isso, mas não tem desenvolvimento. Uma grande parte da humanidade não tem. Né? E por não ter, ela faz o quê? Ela vai buscando o que eu chamo a banalidade. A banalidade é algo imediato. Ela tem uma sensação de fim de semana e acha que é uma experiência, que não acrescenta nada na vida dela, e ela passa a semana inteira com as mazelas dela. Sem se dar bem com os colegas de trabalho, sem se dar bem com o vizinho, às vezes brigado com os pais, às vezes não se dá com os irmãos, mas vai para o caminho espiritual, pseudo-espiritual, dizendo que está se desenvolvendo. Entendeu? Então, eu acho que a espiritualidade, como tudo na vida, se uma pessoa se atinar à propriedade, ela vai se desenvolver porque ela está fazendo escolhas. A maioria das pessoas não estão fazendo escolhas, elas estão aceitando opções aleatórias. Elas veem uma coisa, gostam e vai fazer. Isso não é escolhas. Entendeu? Você vai onde tem mais gente, você vai onde tem... Por quê? Porque você está necessitando, né? As pessoas estão sofrendo. Então, por isso, elas vão atrás de tudo. Quando você coloca algo para elas, que é para elas melhorarem, que é, por exemplo, adequar a sua comida, já tem uma dificuldade. Se alimentar bem. Depois, ela tem outra dificuldade, se relacionar bem. Depois, a segunda. A terceira, estudar e absorver e formar o intelecto, porque ela passou a vida sem formar, ela só se formou tecnicamente. Pessoalmente, a maioria das pessoas não tem boa formação. Por isso que as pessoas se relacionam mal. Elas têm faculdade, falam línguas, viajam, contam histórias que foram para a Europa, mas não se relacionam bem com os outros. Então, elas não têm desenvolvimento. Elas têm desenvolvimento técnico. Não é interno, não é pessoal. O pessoal é aquilo da empatia, educação, humildade, leveza. As pessoas não são assim na maioria das vezes. Elas são pesadas, são chatas, são antipáticas, ruins de conversar porque não tem assunto cultural para falar, não tem um agregado pessoal, que elas gastem tempo. Elas só gastam tempo em coisa técnica ou em coisas de autossatisfação, que é tudo rápido, que chamam de experiências espirituais, onde não se desenvolve. É um extremo de um lado e um extremo do outro. Entendeu? E quando a gente estuda culturas antigas, lá as coisas são graduais e leva tempo. E o tempo te alicerça. Depois que você tem um alicerce, aí tudo flui melhor, você tem as escolhas melhores. Então aqui as pessoas fazem as coisas de 0 a 10. Elas não têm uma ideia gradual das coisas. E isso geralmente tem uma tendência a dar muito errado. Já está dando errado, na verdade. A educação te estrutura porque você faz escolhas. Eu digo por mim, quando eu saí da minha casa eu tinha 14 anos. Eu vivi fora. Então eu não fui pro bar beber e ficar perdido porque eu estava sem família. Eu tinha amigos. Então eu era acolhido pelos meus amigos, que eram legais também. Quando eu tive 17, eu mudei para 2.500 quilômetros para São Paulo. Estava longe dos amigos, longe de família. Acho que eu tinha um tio aqui em São Paulo, na época. Visitava ele, mas eu tinha a minha vidinha. Então eu tinha que escolher focar na vida por causa da minha base de educação. Eu não queria me envergonhar diante do meu pai, da minha mãe, então eu tinha que procurar algo idôneo. O idôneo é o básico, trabalhar, estudar, entendeu? Não estar perdido por aí, arrumando problemas, certo? Então, quem tem isso, a pessoa vai caminhar para fazer as escolhas. Daí eu fui estudar, daí eu fui escolher coisas para me especializar, melhorar a minha vida. Você vai caminhando. E muita gente acaba, acho que uma minoria acaba fazendo isso, não é a maioria. Hoje a gente já está numa era que, tudo bem, o pessoal às vezes não vai na faculdade, não tem problema nenhum. O problema é o que ela está fazendo da vida. Quais são as escolhas que ela está fazendo? Esse que é o problema. Não é seguir todas as religiões que vai te dar espiritualidade, entendeu? Não é isso, entendeu?
É como a pessoa faz as escolhas, qual é o foco de vida, qual é o objetivo de vida dela, tá certo? Porque você tem que caminhar para um ponto onde você crie família, você se relacione bem. Então, existem umas praxes no mundo que as pessoas têm que ter para saber o que é felicidade. A maioria das pessoas não sabe o que é. Essa é a questão. É esse que é o grande objetivo da vida. O que é as coisas? Qual que é o objetivo da vida? Que todo mundo fica assim, no ar, com uma interrogação em cima da cabeça e uma fumacinha subindo, né? Porque ela fica queimando o cérebro sem saber o que está acontecendo. Ela precisa saber, porque isso é importante para dar sentido à vida. Tá? Tem que dar sentido. Né? E tem gente que às vezes vai para uma faculdade e não tem sentido ela ir lá. O que ela vai fazer não vai tornar ela nada, entendeu? Fica muito sem sentido a vida. A vida precisa ter sentido para poder uma pessoa ganhar o que a gente chama de... na Índia, quando a gente fala em realizações, não está falando só da vida espiritual, porque a vida espiritual é muito avançada. E não é todo mundo que consegue. Essa ilusão que todo mundo está se iluminando, que todo mundo está falando de iluminação, é ilusão idiótica, que eu falo sempre nos meus vídeos. É uma ilusão idiótica. Ela primeiro precisa ter formação humana. E a formação humana, uma pessoa bem formada humanamente, na prescrição da Índia, é um tipo de realização. E a maioria não tem. Tem gente que está na espiritualidade, mas não tem a formação humana. O que é a formação humana? Tem que se dar bem com seus pais, respeitar seus pais. Você tem que se dar bem com seus irmãos, respeitar seus irmãos. Você tem que respeitar os mais velhos. Você tem que ter empatia. A maioria não tem empatia. A maioria não tem cultura. A maioria não lê um livro de filosofia. A maioria não leu Shakespeare. Não vou nem falar da Índia, tá? A Índia é mais difícil. Shakespeare, você pega a internet e lê. Tá? Não leu. Se não leu, você não tem nem formação humana. Para que o espiritual vai te ajudar? No quê? A não ser que o espiritual te encaminhe a te formar. Isso o Shaivismo faz. O Shaivismo é uma das tradições que faz isso. Por isso que uma tradição é boa. Mas a religião em si não faz. Se for modismo, religião nova, de gente que nunca leu nada e que está ensinando, porque o que... Mira, a gente fala que o efeito é seguido de uma causa. Vamos dar uma aula aqui de cultura hindu, sobre karma. E sobre realidade, que a gente fala de realidade existencial. Eu estou falando de propriedade sobre a existência. Tá? Que é uma linguagem que ninguém vai usar porque a pessoa não acessou isso. Mas eu vou falar e acho que muita gente vai acabar repetindo, igual um papagaio, para achar que tem propriedade. A realidade existencial depende de você ter uma formação para depois ter o espiritual. Aí você vai para a espiritualidade sem ter nada disso, achando que vai se desenvolver na espiritualidade, sem você nem ser desenvolvido na matéria, na realidade material que você vive. Aí a Índia vem. Tem um termo chamado Shatkaryavada. Isso está na filosofia do Sankhya, que é uma filosofia que não é nem espiritual, ela é discriminativa. Olha só, ela já é uma propriedade para um ser humano ser muito bem formado, para ele ir para a espiritualidade e se desenvolver. Então, por que muita gente não se desenvolve na espiritualidade? Porque ela não tem a formação humana primeiro. Ela anula um monte de coisas, ela não se dá bem com várias coisas, ela negligencia várias coisas e quer ir para o espiritual. Pô, dá tudo errado aqui. A não ser que na espiritualidade tenha lá uma propriedade no meio onde ela está para formar ela melhor, moldar ela melhor. Ela vai entender as coisas, que ela já é adulta, coisas que ela não aprendeu, e ela vai aprender rápido lá, porque ela já é adulta com abertura e maturidade para aprender. Quando ela vai para um lugar que é só uma experiência de fim de semana, o que ela vai aprender ali? Nada. Aí é melhor ler Shakespeare. Entendeu? Aí é melhor ler literatura, aí é melhor estudar uma língua, aí é melhor estudar física, talvez aprenda alguma coisa a mais, estudar história, estudar modos da humanidade, desenvolvimento, que aí ela vai, que é isso que torna um ser humano melhor. Entendeu? Você não vai ser melhor quando você não se dá bem com seu vizinho, você não vai ser melhor quando você não se dá bem com seus pais, você não vai ser melhor quando você não sabe nem ter um relacionamento com outra pessoa, um homem com uma mulher, mulher com um homem, ou mulher com mulher, homem com homem, não interessa. Você não vai ser melhor quando você não sabe isso. Aí você quer ir para a espiritualidade sem saber o básico, o essencial da vida, que é o que te leva à famosa felicidade, lidar bem com a família. Tem gente que vira vegetariano, discrimina a família que come carne, não senta com amigos porque bebem. Você não tem compreensão, você não tem empatia, você não tem tolerância. E aí vai para a espiritualidade, porque lá a maioria está meio demente, doente espiritualmente. E aí todo mundo, entre aspas, se dão bem. Mas ninguém tem nada pessoal ali. Não tem vínculo pessoal nenhum. Ou seja, o desenvolvimento, você não vai ter desenvolvimento sem envolvimento pessoal. E sem uma referência melhor que a tua.
Desenvolvimento está ligado a isso. Você tem que ter envolvimento, se identificar com coisas que têm propriedade e que tem que ter referência de pessoas que te dão exemplos para que você melhore, sem esforço. A pessoa vai para uma espiritualidade que não tem referência, não tem envolvimento e não tem experiências. A experiência é só da atividade, é como se fosse um encontro de barzinho, encontro de pelada no campo de futebol do fim de semana. Não tem experiência ali. Ali tem um tempo perdido com pessoas que você está em casa na monotonia e vai para lá jogar uma bolinha. É a mesma coisa da espiritualidade, da pseudo-espiritualidade. Então, a espiritualidade precisa de um processo, se ela tiver propriedade. Quando não tem propriedade, você não pode exigir nada. Aí você vai lá igual uma pelada, vai lá passar um tempinho para você sair de casa, para você não ficar com depressão em casa. Porque quem chega num lugar sem nada é porque está muito mal, está bem pior do que o que está fazendo ali, tá certo? Então, quem tem propriedade intelectual, quem tem boa formação de família, vai buscar coisas compatíveis com o que você teve na vida. É muito simples isso. E isso é da existência, é um estudo humano de existência. Como é que as pessoas criam famílias? Porque elas viveram numa boa família. Se ela não teve uma família dilacerada, destruída, ela vai procurar uma referência segundo o que a mente dela tem. Por isso que chega em lugares onde ela não se desenvolve. E ainda tem as histórias comuns. A história mais comum no Ocidente é a pessoa ir vai para Umbanda, vai para o Candomblé, vai para o Espiritismo, vai não sei para onde, vai para a Teosofia, vai para o Rosa Cruz, vai para as pseudos ideias de tantras por aí, e diz que está se desenvolvendo. Desenvolvimento não é isso. Isso aí se chama uma pessoa perdida, ansiosa, entendeu? Às vezes até com outros problemas mais graves, mentais. E geralmente é detectável isso, quando a gente olha a mão de uma pessoa, você vê. Uma pessoa que está muito zanzando, ela não está bem, entendeu? Quem está bem está alicerçado, porque ela criou isso, ela construiu isso, entendeu? Quando ela constrói, é um dos sinais que quanto menos a pessoa precisar de coisas e ela for o mais leve possível, ela está desenvolvida. Então, para a Índia, a realização que as pessoas têm primeiro é na existência. Aqui no Brasil falam de realização espiritual. Muita gente está falando de iluminação. Mas você não tem iluminação se você não tem nem propriedade para falar de espiritualidade. Então é uma coisa contraditória a outra. Parece um entretenimento sem sentido. É um entretenimento sem sentido. Porque não tem propriedade, não tem nada, mas está falando de iluminação. E ela não sabe nem explicar o que é. Porque ela não tem nem propriedade linguística para explicar, nem cultural, nem intelectual. Isso é triste. E quem ouve isso tem menos ainda. Por isso que está triste a coisa. Entendeu? Porque ninguém sabe distinguir o que é diferente. Quando ela não sabe, não tem cognição. E é isso que o ser humano tem que voltar a ter. O senso de cognição dele. Porque só a lógica não vai levar a muita coisa. A lógica é bom para marketing, para trabalhar em administração, até para filosofia, até para psicologia, mas a lógica é condicionada a um costume. Ela não vai te levar a evoluir. A lógica não. Porque a lógica ela é exatamente o sentido mental que te ceda num patamar. Condicionado que todos concordam. Entendeu? A lógica é isso. Ela é ruim? Não, ela é boa. Mas é bom passar disso. Entendeu? É bom passar disso.